Você já blasfemou contra o Espírito? Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais essa meditação da poderosa Palavra de Deus. Para mim, é sempre uma alegria poder receber você aqui em mais esse dia. Nós estamos aqui hoje para ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Lucas no capítulo 12, versículos do 8 até o 12. E hoje Jesus quer falar conosco o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defenderei, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus num certo nível acreditam que todos os pecados têm perdão. Porém, hoje nós vemos no Evangelho que o próprio Jesus, na pessoa do Filho, afirma categoricamente que existe um pecado que não tem perdão. E esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ou seja, a terceira pessoa da Trindade divina. Essa terceira pessoa, que é um espírito, é algo imaterial, é uma pessoa de fato, porque tem personalidade, vontade e desejo. Deus é três pessoas distintas, o Deus que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Três pessoas diferentes, porém as três estão em comunhão, em unidade, realizando a vontade única dele, que é Deus. Acontece que quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo, nós não temos perdão, assim como Jesus diz. Mas será que você já blasfemou contra o Espírito Santo? Você não tem medo disso? Bom, você nem precisa ter medo, porque se você estiver preocupado em relação se você já pecou ou não contra o Espírito Santo, significa que você não blasfemou. Por quê? O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é basicamente uma anestesiação em relação à falta de percepção das imoralidades e das condutas negativas que é o pecado quando nós cometemos contra Deus. Ou seja, o que eu quis te dizer? Quando você se torna insensível, você já não se importa em ofender Deus ou não, ou pecar contra Deus ou não, significa que provavelmente você está silenciando a voz do Espírito Santo na sua vida, você blasfemou contra ele, ridicularizou essa pessoa de Deus, portanto o seu coração já não tem mais espaço para Deus habitar, de uma forma que você ignore Deus por completo da sua vida e tenha como desejo de orgulho jamais precisar da ajuda de Deus. Embora você não queira, você ainda assim precisa depender da ajuda de Deus. Então, provavelmente eu acredito e tenho a plena certeza que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Senão você não teria nem se preocupado em saber se você já cometeu isso. Conseguiu entender? Alguém que já pecou nesse nível, nesse pecado que não tem perdão, a pessoa nem se importa mais com o que ela está ou não fazendo contra Deus. Já se tornou uma insensibilidade, uma anestesiação da conduta e da mente moral que a pessoa tem. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia e a ridicularização e o desprezo total de quem Deus é. Essa é a blasfêmia. É o pecado mais grave que existe e, como nós vemos, não tem perdão. Jesus nos mostra que, além desse pecado, nós temos no Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade, um conselheiro, um professor, aquele que nos auxiliará a fim de que nós possamos fazer um bom uso da nossa imaginação, evitando e deixando de lado a preocupação, a fim de que nós possamos ficar tranquilos, sabendo que ele nos ensinará para que nós possamos testemunhar Jesus diante dos homens. É basicamente isso que Jesus vem falando para os discípulos hoje. Olha, se vocês me testemunharem diante dos homens, eu testemunharei vocês diante dos anjos do meu Pai e diante do meu Pai também, que vocês me testemunharam. Ou seja, Jesus sempre é o nosso defensor e o nosso justificador. Então, se nós
testemunhamos Jesus diante dos homens, nós podemos ficar tranquilos que Jesus testemunhará a nossa fidelidade diante de Deus Pai, do Espírito Santo e dos anjos de Deus. Jesus nos tranquiliza dizendo que o Espírito Santo sempre vai nos ajudar a dizer as palavras corretas para os homens, a fim de nós testemunharmos e darmos crédito e verdade na nossa fé no próprio Deus Criador do Universo. Nós temos o Espírito Santo como um auxiliador, como eu já disse, um professor, aquele que nos sustenta, nos orienta, nos dá sabedoria, a fim de que nós possamos viver uma vida que teme a Deus e que o honra aqui no mundo. Afinal, o nosso fim é ao lado de Deus. O nosso final é o dia do julgamento que cada um de nós teremos. Por isso, nós podemos ficar tranquilos, sabendo que existe uma pessoa divina que nos auxilia nessa caminhada aqui na Terra, conduzindo os nossos passos para que nós possamos sempre testemunhar Deus diante dos homens e de quem quer que seja que peça a razão da nossa fé. Hoje você sai daqui sabendo que você não blasfemou contra o Espírito Santo, por isso você se importa em saber o que Deus tem a lhe dizer. Eu convido você hoje também a compartilhar essa mensagem para que mais pessoas saibam desse único pecado que não tem perdão, a fim de que elas possam, cada vez mais na vida delas, buscar deixar de lado os pecados que têm perdão. É assim que nós devemos viver, sabendo que, embora Deus é misericordioso, nós precisamos cada vez mais se afastar do pecado, não só para não nos prejudicar, mas também para evitar prejudicar o coração de Deus, que é santo, perfeito e imaculado. Parabéns para você que chegou até aqui ao final desse vídeo. Significa que você descobriu qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus e você estará alerta a fim de que o seu coração não tome esse rumo, a fim de que você evite ridicularizar a Deus e desprezar a voz do Espírito Santo dentro do seu coração, e que você ajude também as pessoas a estarem atentas à voz do Criador do Universo que fala dentro do coração delas. Eu convido você a deixar o joinha nesse vídeo, porque esse conteúdo é muito relevante e assim o YouTube vai espalhar esse vídeo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui abaixo no canal. Eu também desejo encontrar você aqui amanhã novamente, para que juntos nós possamos aprender cada vez mais essa poderosa palavra que nos guia e nos orienta nas decisões da nossa vida. Desejo para você tudo de bom, um forte abraço e até mais!